bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos apresentar o cálculo da superfície específica de um sistema de partículas de um solo. Isso, para explicar como a relação entre essa superfície específica influencia nas propriedades físicas desse solo. Vamos para a aula. A área superficial específica ou superfície específica é definida como a razão da área superficial absoluta de um sólido para sua massa, expressa em metro quadrado por grama. Essa área superficial específica também pode ser expressa em milímetros quadrados por grama. A área superficial específica inclui as superfícies externas das partículas sólidas, bem como todas as porções das superfícies internas acessíveis ao adsorvato. A escala de tamanhos de partículas do solo na BNT é a seguinte: de 2 a 60 mm é pedregulho. De 0,006 até 2 mm são as areias. De 0,002 até 0,006 são os siltes. E, menos do que 0,002 mm são as argilas. Essa escala apresentada corresponde à norma brasileira. Mas, verifica-se que nas normas estrangeiras, essa escala sofre uma pequena variação. Vamos agora visualizar essas partículas, comparando seus tamanhos. Um grão de argila possui tamanho menor do que 0,002 mm. Um grão do silt possui tamanho entre 0,06 e 0,002 mm. Um grão de areia fina possui tamanho entre 0,2 e 0,06 mm. E um grão de areia grossa possui tamanho entre 2 a 0,6 mm. Outro conceito preliminar é sobre a textura do solo. O conhecimento das proporções dos diferentes tamanhos de partículas em um solo, ou seja, a textura do solo, é importante para o entendimento do comportamento e manejo desse solo. O tipo de textura do solo indica a proporção quantitativa de argila, silt ou areia na sua composição. Durante a classificação do solo em um determinado local, a textura dos diferentes horizontes é, em muitas vezes, a primeira e mais importante propriedade a ser determinada. É a partir do conhecimento das texturas dos diferentes horizontes que um cientista do solo pode tirar muitas conclusões importantes. Finalizamos este tópico, lembrando que a textura de um solo não está sujeita a mudanças imediatas, por isso é considerada uma propriedade básica do solo. Obrigado pela atenção. Meu nome é Grayson. Agora fiquem com a Olivia, que vai apresentar a parte de cálculo. Meu nome é Olivia. Sou acadêmica do curso de Engenharia Civil. Vou apresentar a importância da relação entre a área superficial de um solo de massa conhecida e o tamanho de suas partículas. Considere um solo constituído de grão que se assemelham a cubos do tamanho de um pedregulho com 8 mm de lado e 1,3 gramas de massa. Cada lado do cubo possui 64 mm² de área superficial. Então, teremos uma área superficial total do cubo com 384 mm². A superfície específica de um sólido é a relação entre sua área e a sua massa. Então, temos a equação para a superfície específica, composta pela divisão da área superficial do sólido por sua massa. Usando a equação, temos 384 mm² divididos 1,3 gramas, resultando uma superfície específica de 295 mm² por grama. Agora, se o mesmo cubo, A, for dividido em cubos menores de modo que cada um tenha 2 mm de lado, cubo B. Então a mesma massa do material seria agora representada por 64 cubos menores, cubos esses, do tamanho de grãos de uma areia grossa. Então, cada lado possuirá 4 mm de área superficial. Cada face de cada cubo pequeno fica em 4 mm², ou seja, 2 mm por 2 mm, de área superficial.
resultando em 24 milímetros quadrados de área superficial para cada cubo. Ou seja, 6 lados vezes 4 milímetros quadrados por lado. Então temos 64 cubos, cada um com uma área superficial de 24 milímetros quadrados, cada um. Multiplicando-se 24 milímetros quadrados por 64 cubos, chega-se a uma área superficial total, de 1.536 milímetros quadrados. Agora calculamos a superfície específica para os 64 cubos de 2 milímetros de aresta. Já vimos que a superfície específica de um sólido é a relação da sua área sobre a sua massa. Então, temos 1.536 milímetros quadrados divididos por 1,3 gramas, que é a massa correspondente aos 64 cubos. Chegamos então na superfície específica de 1.182 milímetros quadrados por grama. Essa superfície específica é 4 vezes maior do que quando se considera a área superficial do cubo maior com a mesma massa da soma dos cubos menores. Vamos analisar agora este gráfico. A curva C mostra que partículas de argila são muito pequenas. As partículas de argila têm área superficial milhares de vezes maior que a mesma massa de partículas de silt. As partículas de argila têm área superficial centenas de milhares de vezes maior que a mesma massa de areia. A curva da área de superfície específica explica o porquê de quase toda a propriedade de absorção, expansão e plasticidade, calor de umedecimento e outras propriedades. Essas propriedades estão relacionadas à área superficial associada à fração da argila em solos minerais. No gráfico, verifica-se que quanto maior a área superficial, maior o poder de absorção, expansão e plasticidade e coesão e calor de umedecimento. Quanto mais fina a textura do solo, maior é a superfície efetiva exposta por suas partículas. Observamos na animação que um grão de areia grossa possui uma superfície específica menor do que a mesma massa de grãos de areia fina. Superfície específica muito maior ainda, se as partículas forem de silt. E uma superfície específica ainda menor se for a mesma massa de grãos de argila. A absorção, a expansão e outras propriedades físicas, como plasticidade e coesão, calor de umedecimento, seguem a mesma tendência, e aumentam rapidamente à medida que se aproximam da dimensão coloidal. Espero que tenham gostado da aula. Venham para a Engenharia Civil da URCAM.